Algumas semanas atrás eu tava procurando algum anime novo pra assistir, alguma coisa, porque recentemente eu andei saindo daquela ressaca de animes e eu decidi procurar alguma coisa diferente pra ver. E daí eu lembrei de The Apothecary Diaries, que é um anime que eu nunca escutei uma crítica negativa, muito pelo contrário, e eu fiquei pensando, como assim eu ainda não assisti isso, sendo que todo mundo fala tão bem? Então eu assisti finalmente e esse vai ser o tema do vídeo de hoje. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim finalmente, depois de algum tempo, falar de um anime que não é algum BL, tá? Mas antes, fica nesse vídeo, deixa eu te convencer a assistir The Apothecary Diaries, que é simplesmente uma obra-prima. Ele é um anime que tem muito mais do que ele parece à primeira vista, né? Parecendo às vezes ser só um romancezinho imerso em um clima de mistério, mas o romance tá bem pra lá de ser algo realmente importante no anime. E ele tem tantos elementos que conseguem compor uma história muito interessante que não tem como tu não assistir o primeiro episódio e já ficar definitivamente muito empolgado para assistir o resto. Antes da gente ir pro vídeo e eu te convencer a assistir esse anime, eu quero te lembrar que o like no vídeo é muito importante porque ajuda no engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. E claro, fica à vontade para comentar quantas vezes você quiser ao longo do vídeo para me dizer o que você concorda, o que você discorda. Se eu te convencer a assistir esse anime, depois volta aqui e me conta o que você achou. Agora vamos falar sobre The Apothecary Diaries. The Apothecary Diaries, ou Kuzuriya no Hitorigoto, é inicialmente uma light novel escrita por Hyuga Natsu e ilustrada por Touko Shino. Ela é publicada desde 2011 online. Em 2017, a novel passou a ser adaptada para uma versão em mangá e serializada na revista Seinen Big Ganga. E agora a ilustração de Nekokurage. No Brasil, o mangá ele começou a ser publicado pela editora Panini. Ele recebeu o título de Diários de uma Apotecária e é esse o título que a gente vai usar aqui. Provavelmente eu vou chamar de, sei lá, a Apotecária quando eu for falar sobre o anime aqui, porque eu nunca fico... A gente sempre tem um jeitinho mais fácil de falar os nomes, né? Mas ele é publicado aqui na Panini, eu acho que ele já tá por volta do 14º volume. E se você quiser ler o mangá, eu vou deixar aqui na caixa de descrição um link para você comprar os mangás que já foram publicados aqui no Brasil. Em 2023, a versão em anime começou a ser produzida e foi lançada. Em 2025, uma segunda temporada foi lançada, que foi quando eu finalmente decidi assistir. E aí eu devorei a primeira temporada inteira. Agora a segunda temporada eu tô acompanhando aí junto com os lançamentos. E aí quem é responsável por transmitir aqui no Brasil a obra é a Crunchyroll, que tá transmitindo simultaneamente com a televisão japonesa, né, a nova temporada, a segunda temporada. E a primeira temporada já tá inteira disponível, mas ela também está disponível na Netflix. A primeira temporada inteira ela ficou disponível acho que em abril desse ano na Netflix. E tanto na Crunchyroll quanto na Netflix, a primeira temporada inteira ela tem uma versão dublada também. Agora eu vou te falar um pouquinho sobre a história do anime, sobre o que eu acho dessa obra, mas vale mencionar que a minha opinião ela tá restrita apenas ao anime. Eu nunca li a novel, eu nunca li o mangá. Não é porque eu não quero, eu só não tive a oportunidade ainda, porque como eu já falei, eu tô apaixonado pela Apotecária. E agora eu vou te falar um pouquinho então a minha opinião, mas vale ressaltar que a minha opinião tá atrelada apenas ao que eu conheço do anime e algumas coisas que eu vi pela internet por aí, talvez até algum spoilerzinho. A história é ambientada num império fictício, que lembra um pouco mais a estrutura daquelas dinastias chinesas. A nossa protagonista é a Mao Mao, que é uma menina brilhante em questões de farmacologia, né, que entende tudo de plantas e venenos. E ela constantemente parece muito mais interessada em plantas e venenos do que na própria vida social. Em um determinado momento da sua vida, ela acaba sendo raptada e levada para trabalhar dentro do Palácio Imperial. Tudo começa com ela sendo uma simples serviçal, fazendo uma rotina simples, como lavar roupa, limpar, né?
mas ela acaba se destacando em algum momento por causa dos seus conhecimentos e da sua maneira astuta de pensar, e ela acaba então sendo colocada em uma situação um pouco mais complicada, levando para lugares um pouco mais para dentro do palácio. Ela começa sendo meio que designada para uma função específica junto a uma das concubinas do imperador, só que ela vai acabar sendo consultada, né, ou procurada para resolver diversos outros problemas. A Mau Mau, ela tem uma personalidade muito ousada e ela é uma moça muito inteligente. Então isso tudo faz com que ela se destaque muito num ambiente onde mulheres são basicamente decorativas, se não serviçais, quase que sem rosto. Ela acaba se vendo metida aí com diversos problemas, né, e mistérios que acabam envolvendo o grande palácio, e ela vai usar de tudo menos de força para resolver esses problemas. Ela usa de toda a inteligência e sagacidade dela para poder lidar com os problemas e buscar as soluções que eles estão procurando, que estão querendo que ela descubra, né? Que eles contam com ela para resolver. E claro, sempre contando também com todo aquele conhecimento que ela tem em plantas, venenos e nos mais diversos tratamentos antigos. A história é contada de maneira meio episódica, né? Onde cada episódio a gente tem um mistério, uma pequena história nova, mas existe uma grande história, um grande mistério, né? Um enredo linear acontecendo em torno disso. E em cada episódio tu tem um novo mistério que a Mau Mau tá metida ali pra resolver. E são sempre mistérios que exigem muito mais do que, sei lá, dinheiro e força para poderem ser resolvidos. E enquanto tu tá assistindo o episódio, uma das partes mais legais é que tu tá constantemente se perguntando qual é a ideia ou o conhecimento inesperado que a Mau Mau vai usar para resolver aquele problema. Cada episódio tem uma trama cheia de suspense, de tensão e de muita surpresa. E a Mau Mau, ela vai usar dos mais diversos conhecimentos para resolver cada problema, desafiando muitas vezes os costumes e crenças dentro do próprio palácio. E claro que ainda existem outros personagens que ajudam a compor um pouco isso, ainda vou me aprofundar um pouco mais nisso, mas como por exemplo o maravilhoso Jinchi, né, que traz um relacionamento cheio de mistério e muita comédia entre os dois, que ajudam nesse processo de desenvolvimento de cada episódio. Através da perspectiva da Mau Mau, a gente vai cada vez mais fundo dentro das intrigas e das tramas que tem dentro do Palácio Imperial, e a gente vai conhecendo cada vez mais personagens e se afeiçoando ou não muitas vezes por eles. Como por exemplo as concubinas do Imperador, que vivem naquele ambiente constante de muita rivalidade entre elas, né? Uma corrida constante por conquistar definitivamente o Imperador, e sempre tem esse clima de tensão entre elas, sendo as protagonistas de diversos problemas que a Mau Mau acaba resolvendo dentro do palácio. Ou o Jinchi, por exemplo, o eunuco misterioso de beleza quase divina, que parece nutrir sentimentos estranhos pela protagonista. Mas claro que a Mau Mau não tem o menor tato para esse tipo de coisa, e na maioria das vezes qualquer reação inesperada ou que possa entregar um pouco disso em relação ao Jinchi normalmente passa despercebida por ela. Mas claro que isso também gera muitos momentos divertidos, engraçados na história, além de algumas passagens um pouco mais emocionantes, mais intensas também em alguns episódios. Essa coisa do amor na vida da Mau Mau é uma coisa que ao longo de toda a história parece que fica muito às margens da história que está sendo contada pra gente. E eu acho que realmente eu acho não, né? Eu já vi comentários da autora de que meio que esse nunca foi o objetivo principal dela, mas a história se popularizou muito, os fãs estão pedindo, e o amor ele sempre viveu à margem da história da Mau Mau, nunca foi uma prioridade na vida dela, mas como eu falei, é uma coisa que inevitavelmente desperta muito o interesse de quem tá consumindo a história, de quem tá gostando do anime.
porque tu quer que a história da Mau Mau se desenvolva de alguma forma. E existem pequenas menções, né, que possam levar a isso. Então, inevitavelmente, tu te pega torcendo por ela, por algum romance em algum momento, com certeza por ela e pelo Jinchi, que é outro personagem excelente. Mas uma coisa é certa, a gente que tá assistindo tem muito mais interesse no romance dela do que a própria Mau Mau. A personagem definitivamente não tá nem aí pra isso. A história cria diversos mistérios em volta da Mau Mau, assim como mistérios envolvendo a história da própria personagem. Mas tudo a história também desenvolve de maneira bem inteligente e sem pressa. Como, por exemplo, o arco sobre o passado e a história dos pais da Mau Mau, que eu acho que é uma história que é muito intensa, é uma história cheia de mistério e de muito amor, e eles desenvolvem de maneira muito inteligente, muito envolvente pra gente. E eu acho até que ajuda um pouco em alguns momentos a fazer com que a gente se conforme e não fique querendo tanto que a própria protagonista viva um romance. Porque ao longo da história a gente vive pequenos romances, pequenas histórias que entregam muito disso. Inclusive, eu acho que esse arco da história dos pais da Mau Mau, eu acho que ele entrega muito de algo, de como e por que a história é toda tão boa nessa obra. É um desenvolvimento muito honesto, que conta uma história sem um melodrama desnecessário, exagerado, que envolve a Mau Mau e ela vai resolver e tentar resolver um antigo problema que acabou destruindo o amor dos dois. E essa é uma parada que eu acho muito legal na história, porque é muito honesto. Não é como se isso, hoje em dia, anos depois que ela já é uma menina mais velha, que já passou das fases mais dramáticas, talvez, da vida, que isso poderia realmente afetar ela de alguma maneira muito, muito envolvente. Não, ela resolve aquele mistério, ela ajuda a entender tudo o que aconteceu, mas ela não se deixa envolver necessariamente de forma emocional com aquilo. Mesmo quando ela mostra pequenos vínculos ou semelhanças com seus pais, né, em alguma personalidade, história, acontecimento, não existe um drama desnecessário naquilo, quando isso tudo é mostrado. Afinal de contas, eles não são necessariamente a família dela. E vão por mim, assim como vários outros arcos da história, esse tem um desenvolvimento, uma proposta, de certa forma, até sombria, mas ele se desenvolve de maneira muito inteligente, muito interessante. E ele vai te prender nesse mistério, ele vai fazer com que tu queira saber o que aconteceu. E no final de tudo ele praticamente não deixa pontas soltas. Eu poderia muito continuar aqui falando sobre como a história desse anime ela é interessante, te enche de curiosidade e vontade de devorar cada vez mais um episódio atrás do outro, mas eu seria repetitivo e esse vídeo ia ficar muito longo. Basta entender que cada episódio dessa história é uma mistura de ação, humor, e mistério e revelações que te deixam envolvido e interessado o tempo inteiro, sem exagerar em melodrama. Existem muitos personagens interessantes que aparecem ao longo da história, mas a maioria deles são apenas elemento de algum mistério ou algum acontecimento que vai passar em torno da Mau Mau. A grande maioria dos personagens, por mais que sejam interessantes de alguma maneira, a maioria deles vive à margem da Mau Mau ao longo da história, né? Mas grande parte também outros personagens que poderiam ser considerados protagonistas das próprias histórias, eles têm um desenvolvimento mais claro e linear enquanto a gente está acompanhando os outros pequenos acontecimentos, os outros mistérios que a protagonista resolve, como por exemplo as concubinas do imperador. Cada uma lida com seus próprios problemas, muitas vezes parecidas, e ainda existe aquele clima de rivalidade entre elas. É uma rivalidade disfarçada, discreta, mas que existe e é muito forte, e quem vê de fora consegue enxergar aquilo de maneira muito clara. Mas elas são todas muito diferentes, com personalidades muito únicas,
e você vai ter a sua favorita com certeza. A minha, com certeza, é a Gyoko Yo, e eu acho que a da grande maioria deve ser também. Ela tem uma personalidade muito gentil e uma maneira quase maternal de tratar a Mau Mau, é muito fofa. Tem ainda outros personagens, né, que vivem nessa margem em torno da Mau Mau, como eu falei, como a própria Xiaolan, a serviçal jovem que é amiga da Mau Mau desde que ela foi levada pro palácio. Ela tem uma... a gente acompanha e vê que existe um tom quase que como se ela fosse uma irmã mais nova da Mau Mau no relacionamento entre elas. E ela é super divertida, animada, sempre de bom humor. Em vários momentos da história eu acho muito que ela ajuda a suavizar um pouco esse tom mais intenso que a história carrega com ela o tempo inteiro. Eu acho que ela tá ali justamente para ajudar a dar um certo equilíbrio e trazer um afeto muito claro e escancarado para a vida da Mau Mau. E já que a gente mencionou aquela que é praticamente como uma irmã mais nova da Mau Mau, vale mencionar as damas de companhia, que são praticamente as irmãs mais velhas dela, que são as moças que trabalham no bordel onde a Mau Mau cresceu e foi criada. Inclusive é graças a esses personagens que a história costuma se manter interessante, mesmo quando ela acontece fora dos limites do palácio, e ainda são personagens que ajudam a construir histórias, se interligarem com outros personagens dentro do núcleo do palácio. A autora é muito inteligente em fazer todos esses vínculos. Agora sobre os nossos protagonistas, a Mau Mau, ela é uma personagem fascinante. Ela não é fofa, nem um pouco. Na real eu acho. Mas ela é uma personagem que tem uma língua muito afiada, e acaba até se metendo em alguns problemas por causa disso, mas ela sabe resolver tudo com muita sagacidade, uma escolha genial de palavras sempre. O olhar clínico que ela tem e a maneira como ela consegue resolver rapidamente os problemas e mistérios nos quais ela está envolvida ou os quais contam com a ajuda dela são que sustentam boa parte da trama. Ela é uma personagem que ajuda a gente a se encher de expectativa a cada episódio, porque ela tem uma mente afiada, uma maneira interessante de lidar com os problemas e com as coisas em volta dela. E por mais que ela seja uma personagem com uma personalidade muito cativante, até simpática de determinado aspecto, ela é muito difícil de decifrar, de conseguir ler esse personagem. Além dos gostos questionáveis que ela tem, que dão um toque de humor excelente na história e às vezes até ajudam para algumas conveniências do roteiro. O Jinshi é o nosso segundo grande protagonista da história, e por mais que a gente olhe e na hora romance vem à cabeça, não dá para pensar nele apenas como um grande par romântico da Mau Mau, até porque não só por ele, mas como por ela. Como eu mencionei antes, o amor é uma coisa que tá rodeando apenas as margens da história da protagonista. Por mais que a história toda seja moldada em grandes mistérios, o Jinshi, sem dúvida nenhuma, é o personagem mais enigmático de toda a história. Ele é um jovem de aparência extremamente bela e refinada, que constantemente é confundido com uma bela mulher, o que acaba colocando ele já em uma posição muito única dentro da própria corte imperial. Oficialmente, ele atua como um eunuco de alto escalão e ele é responsável por tarefas administrativas e também parece ter uma forte influência dentro do palácio. Eu acho que eu não mencionei isso antes para vocês, mas lá dentro do Palácio Imperial existem as serviçais, as concubinas, né, que estão nessa corrida por dar o primeiro filho ao imperador, e existem os eunucos que trabalham lá dentro, né? Existe esse conceito de que apenas eunucos devem trabalhar lá na corte, no Palácio Imperial, para não correr risco de acontecer nenhum romance com alguma das concubinas e tal. Existem guardas que não são eunucos, outros personagens que não necessariamente estão nesse espectro,
mas o Jinshi, teoricamente, é um eunuco, trabalhando a serviço do imperador. Mas assim, se você assistir 3 episódios do anime, fica muito claro que o Jinshi, ele é muito mais do que isso. Ele se comporta de maneira muito diferente dos outros eunucos, ele tem acesso a muitas informações privilegiadas dentro do palácio, e também ele constantemente está envolvido em decisões muito importantes para a história. Ele está sempre metido em situações e mistérios que parecem ir muito além do que a sua suposta função permitiria. O relacionamento dele com a Mau Mau também se mostra muito mais complexo do que poderia ser desenvolvido. Assim, a autora tem uma preocupação em que não seja uma coisa muito simples, parece. Claro que existe o fato de que não necessariamente isso deveria ser um grande romance. A questão é que o Jinshi, ele tá sempre muito intrigado com a sagacidade e a maneira como a Mau Mau resolve os problemas e mistérios que são pedidos à ajuda dela. Além de que ela age sempre de uma maneira muito independente. E também o fato de que ela parece ser a única mulher dentro do palácio que não se rende completamente à sua grande beleza. Ele fica constantemente desconcertado ao perceber a maneira como ela parece ignorar isso, enquanto as outras mulheres em volta dele simplesmente ficam loucas pela beleza dele quando ele passa. Ao longo da história, toda essa dinâmica na relação entre os dois, né, ela acaba se tornando um dos grandes pilares da narrativa. São dois personagens complexos e curiosos, e essa dinâmica entre eles se vê cheia de muita tensão, muito humor e uma desconfiança mútua constante entre os dois. O anime é uma mistura visual divertida de elementos históricos, como figurinos e arquitetura. Cores bem vibrantes ajudam a construir um ambiente mais divertido ao longo das cenas, mas também eles sabem como incluir um tom bastante sombrio numa paleta completamente diferente nas cenas em que é preciso, como aquele mistérios envolvendo às vezes fantasma ou talvez até um assassinato. A Mau Mau tem uma aparência simples, mas muito expressiva e carismática. Ela encaixa perfeitamente na ideia de protagonista que vive num ambiente onde ela não deveria se destacar nunca. Já o Jinshi, ele tem uma aparência um pouco mais sutil e misteriosa, que sempre, obviamente, chama muita atenção por aquela sua beleza deslumbrante, muitas vezes descrita como traços tão delicados e bonitos, quase que como traços femininos. O anime, ele não precisa ser visualmente muito alegórico para construir o que ele está propondo, mas nos momentos em que isso precisa aparecer de alguma maneira, ele faz isso muito bem também. Principalmente quando envolve grandes mistérios ou problemas que precisam ser resolvidos, e também quando as concubinas ou as damas de companhia aparecem, ou toda a história acaba assumindo um visual muito mais brilhante, muito mais alegórico, como eu falei, assim, tanto pelos figurinos que elas usam, como pela maneira como elas interagem com todo o ambiente da história. A trilha sonora, ela é boa, eu acho que ela compõe bem a história de maneira geral, constrói bem as cenas, mas na minha humilde opinião, eu não acho que ela tem nada de deslumbrante. Tirando talvez algumas cenas específicas, no que é mais comum ou cotidiano, a coisa parece não se destacar tanto, apenas fazer o básico, o que não é um problema, o básico bem feito é excelente. Mas assim, eu acho que o anime brilha mesmo em quesitos visuais e musicais na abertura. Como elas podem ser tão boas. É uma música excelente, com um grande apanhado de elementos e de uma narrativa que a gente vai perceber que está acompanhando na história do anime, só que apresentado de uma maneira muito mais deslumbrante, luxuosa, muitas vezes com alguma metáfora ou subentendida, o que é bastante divertido. É facilmente não pulável essa abertura. Assim, eu acabei de perceber que eu me estendi muito mais do que eu planejava nesse vídeo, mas honestamente eu podia passar muito tempo falando desse anime. Não é o tipo de coisa que eu costumo assistir, não é o tipo de história que costuma me prender. Eu dei uma chance basicamente pela popularidade e ficou claro pra mim por que é tão popular.
Avatar, ela não é simplesmente a história de uma grande menina prodígio. É uma história onde cada fragmento de informação, cada mistério desvendado te faz querer mais. Não é apenas um romance, é um grande apanhado de personagens muito interessantes e misteriosos que a própria protagonista tenta desvendar, como o misterioso e deslumbrante Jinchi, que parece ser peça de uma trama muito maior da história. Depois desse vídeo gigantesco que eu acabei de gravar, façam o seguinte, só assistam esse anime, só confia na minha sugestão. E aí, o que vocês acharam de The Apothecary Diaries? Se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, comenta aí à vontade, discorda, concorda das coisas que eu falei, comenta quantas vezes você quiser. Se você não assistiu, eu repito, vai lá, assiste, volta aqui e me conta o que achou, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau.